Olá, pessoal. Vamos para outra parte da apostila, então, que nós havíamos combinado de ver, tá? Nós vamos lá para a página 24. Então, eu peço que vocês já peguem a apostila de vocês, porque muitas vezes o meu PDF, ele vai estar faltando letras, algumas coisas erradas, porque a gente fez a digitalização a partir de uma conversão. Então, às vezes pode ter palavrinhas erradas, então é melhor vocês pegarem já a apostila de vocês, tá? Então, vamos lá, então. Só vou compartilhar aqui, só um minuto. Ok, compartilhando aqui a nossa tela, vamos lá para a página 24. Aqui, chegamos nesse processo. Que língua nós falamos, né? No início dessa unidade, você leu a troca de 3 e-mails entre duas amigas. Uma delas, Bia, se queixa que vai passar as férias isoladas de tudo e de todos. Retoma essa queixa, vamos lá. Cheguei aqui ontem à noite querendo morrer porque ia ter que ficar um mês inteiro, 30 dias, 720 horas, 43, 200 minutos, 2.592 segundos longe de tudo, sozinha, desconectada, desesperada, abandonada. Exilada que nem meu tio ficou na época da ditadura, sem ver ninguém, sem ir nas segundas esvairadas, sem nenhuma notícia desse mundo. Enfim, cheguei aqui ontem de madrugada querendo morrer e quase morri de susto. A vovó Beatriz comprou um computador, este que vos fala. Portanto, eu vou ser uma pessoa normal nessas férias. Ok, lemos o primeiro texto, né? E aí a gente começa nas perguntas. O elemento que permite a Bia, usando o computador da avó, é um provedor de e-mail, igual a gente falou, né? Nós temos aí o Gmail, o Hotmail e por aí vai. Para se comunicar com a amiga Lili. Apesar da distância geográfica que as separa, é a língua que ambas compartilham. Essa língua é a única usada em todo o país? O que você acha? Elas falam a mesma língua? Vai responder aí, né? B, que outros países utilizam essa mesma língua? Pessoal, nós temos aqui na nossa apostila, caso vocês não tenham internet, uma própria resposta aqui, ó. Então, vocês vão vir aqui na página, deixa eu só ver essa página. Estou sem a página aqui, vou só olhar aqui na apostila tradicional para eu dar uma olhada. Vocês vão aí na página 28 e vão ver que países nós falam a língua portuguesa, tá bom? E aqui nós já temos o material de pesquisa para vocês, tá? Letra B. Há quanto tempo você imagina que foi inventada a língua portuguesa? Você vai pensar sobre como você acha que é o tempo decorrido, qual foi o tempo que foi inventada essa língua que nós falamos que é a língua portuguesa. Lembrando que língua materna é a língua que o sujeito fala desde criança, ou seja, é a sua primeira língua. No Brasil, todos nós temos como primeira língua a língua portuguesa, a não ser os povos indígenas, né, que têm suas línguas, e as pessoas surdas que falam a língua de sinais brasileira. Além disso, nós temos migrantes, né, imigrantes de outros países que criam seus filhos aqui e ensinam o inglês ou a língua de origem do seu país primeiro, antes do português. Mas todas as pessoas que moram no Brasil e que têm um contato atuante com a sociedade falam a língua portuguesa, seja como primeira língua ou seja como segunda, tá? Você vai me responder, há quanto tempo você acha que foi inventada a nossa língua portuguesa, tá? Vamos lá para o número 2. Você já ouviu falar da autora Ruth Rocha? Ela já publicou mais de 200 livros e recebeu muitos prêmios. Um de seus personagens mais conhecidos é Marcelo. Leia um trecho do livro Marcelo, Mormelo, Martelo, em que ela conversa sobre o seu pai, sobre algumas línguas que falamos. Papai, por que a mesa se chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, do latim? Latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. É porque que esse tal de latino botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau. Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco. Vamos lá. Primeira pergunta. Marcelo quer descobrir por que as palavras têm o nome que têm. O que ele aprende com o pai? Qual a informação que o pai dá para ele para exemplificar por que nós chamamos mesa de mesa, cadeira de cadeira? Qual é a explicação que o pai dele dá sobre a nossa língua, tá? B, por que Marcelo acha que latim é nome de cachorro? Por que
você acha que ele pensa isso? Qual é a semelhança entre a palavra latim e cachorro? Qual é a relação que nós temos aí? Tem uma relação que eu sei que vocês sabem qual é. Marcelo consegue descobrir o que queria, ou seja, ele conseguiu descobrir por que as palavras elas recebem esse nome, não porque mesa recebe o nome de cadeira, por que nasce, ele consegue descobrir essa origem total? O que vocês acham? D. O pai de Marcelo tem razão ao dizer que o latim é uma língua muito antiga? O que vocês vão fazer? Quem tiver internet, vai olhar na internet, vai pesquisar qual é a origem do latim e vai ver se ela é muito antiga ou não. Vai responder para a prof aqui, tá? E. Como você acha que o latim se transformou na língua que falamos hoje? Após essa pesquisa, você vai dar uma olhada para saber como que o latim se transformou na língua que nós temos hoje. Primeiramente, nós devemos pensar que a língua está em constante evolução. Então, todo o processo linguístico, ele passa por mudanças, por apagamentos e por transformações. E a nossa língua não seria diferente. Então, vocês vão pesquisar, quem puder aí na internet, sobre como você acha que o latim se transformou na língua portuguesa. Hoje em dia, nós usamos o latim muito em questões de nomes científicos, de plantas, de animais, na questão da área da ciência. No cotidiano é pouco usado, tá? Quase nulo. É quase que uma língua extinta, ok? Depois que vocês responderem isso, vocês vão fazer a leitura, tá, desse texto, que vai explicar um pouco sobre a origem do nosso português brasileiro, né? E aí, vocês vão chegar aqui na variação sobre as comunidades que falam sobre a língua portuguesa, fazendo a leitura com muita calma, e vocês vão ver aqui sobre a variação linguística. Quando vocês chegarem na variação linguística, eu quero que vocês assistam um vídeo que eu vou enviar para vocês, tá? Não deixem de assistir esse vídeo, ok? E aí a gente chega às outras questões, tá? As outras perguntas que nós temos aqui. Vamos lá, então. Essa semana, vocês vão fazer as perguntas até a letra C, ok? Então, vamos lá. Nessa unidade, aprendemos que no Brasil há uma grande comunidade linguística formada por todos que falam português brasileiro. Explique, então, por que Bia, Lili, vovó Beatriz, Dona Ritinha e Tiago, personagens de PSBG, que é o e-mail que a gente leu, fazem parte de uma mesma comunidade linguística brasileira. Ou seja, por que eles fazem parte de uma mesma comunidade linguística? Olha lá no texto e vê por que será que eles fazem parte de uma comunidade linguística. Será que a prof faz parte da mesma comunidade linguística que vocês? O que vocês acham? Nós falamos que língua. Eu falo a língua diferente da sua? Não, né? Então, a que comunidade linguística nós pertencemos? Responda aí para a prof. Aqui no dicionário eu tenho a definição de três definições do que seja a língua, tá? E aí vocês vão ler essa definição, e aí vocês vão chegar aqui à questão B. A definição número 1 refere-se a qual parte do nosso corpo? Olha aqui. Número 1, órgão muscular móvel situado na boca que serve para sentir os sabores, deglutir e articular som. Então, faz parte de qual parte do nosso corpo? Não vou explicar muito, senão dou a resposta, tá? C, a definição número 2 também se refere a uma parte do corpo? O que vocês acham? Olha aqui, a definição 2, volta lá. Qualquer coisa cuja forma lembra desse órgão. Apareceram-lhes, então, línguas como as de fogo. Perceba que quando nós falamos assim, nós estamos se referindo a um sentido figurado, não estamos? Língua de fogo, né? Quando a gente fala alguma coisa e faz com que a outra pessoa se sinta mal, né? Uma pessoa que fala mal dos outros, né? Considerada língua de fogo, por exemplo, né? Uma maneira de falar. Então, você vai me explicar como que a definição 2 fala sobre língua, tá? Mirando-se também no que a prof acabou de falar, dessa questão figurada do uso de língua, tá? Você tem uma língua grande. O que significa língua grande? Pessoa que fala demais, né? Pessoa que fala muito, tá? Letra D. Quando tratamos da língua falada e escrita em um determinado país ou região, em qual definição entre essas ela se encaixa melhor? Explique. Então, você vai voltar aqui. Quando a gente fala sobre língua falada e escrita numa região, quais desses três aqui vocês acham que é a melhor definição? É o sentido figurado? É o órgão que nós temos? Ou será que é o sistema de comunicação? Fácil, né? Volta aí.
Letra E. A palavra vernáculo significa uma forma de falar e escrever característica de um país. Qual é o idioma vernáculo do Brasil? Qual que é o idioma que nós falamos aqui no Brasil? Já sabe também. É só língua portuguesa ou nós temos um nome específico para cá? Volta lá no texto para vocês verem como que eles chamam aqui o português do Brasil, tá? 3. A partir dessa 3, a gente vai fazer até a letra C e depois as outras páginas vai ficar para a semana que vem, tá? Com 2 ou 3 colegas, discute as questões a seguir. Em seguida, anote suas respostas. Das informações que você recebeu sobre a língua portuguesa, o que você já sabia e que foi novidade? Então, baseado no que você leu sobre o texto, o que você já sabia sobre a língua portuguesa e o que foi novidade para você? Uma pergunta muito pessoal, tá? Ficou alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida sobre nossa língua, você pode falar para mim, tá? E responder aqui para que eu possa conhecer essa dúvida sua. Alguma informação que você achou especialmente curiosa? Qual? Por quê? Teve alguma informação ali que você nunca tinha visto, que você gostou, que atingiu sua curiosidade? Me explique. Leia a tabela a seguir. População indígena por localização e domicílio, 2010. Terras indígenas, fora de terras indígenas. E o número da população aqui abaixo, tá? Isso aqui é um gráfico elaborado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, tá? De Estatística. Nós vamos responder aqui as perguntas. Letra A. Sabe-se que nos anos de 1500, o território que hoje forma o Brasil era habitado por, no mínimo, 2 milhões de indígenas. Qual era o número total da população indígena brasileira em 2010? Você vai voltar aqui e você vai olhar qual que é o número total da população indígena que nós temos. Vocês vão ver que aqui no gráfico nós já temos essa resposta, tá? Pesquisa aí no gráfico, vamos aprender a interpretar esse gráfico, tá? B. O que esse número revela sobre o que aconteceu com as populações indígenas desde 1500? Bom, em 1500 nós tínhamos 2 milhões de indígenas. E agora? Qual que é o número de indígenas que nós temos? Será que diminuiu ou aumentou? Tá? Segundo o Instituto, né, o IBGE, os resultados do Censo Demográfico mostram que atualmente há 234 línguas indígenas faladas por indivíduos pertencentes a 305 etnias diferentes no Brasil. O que esse número permite dizer sobre as populações indígenas brasileiras? Então, se nós temos 274 línguas indígenas, o que isso quer dizer sobre o nosso país? O que vocês acham? Será que é muito? Que é grande? E esse número grande de diversidade, o que isso quer dizer? Pode me explicar aqui, tá bom? E aí, as próximas, semana que vem, a prof manda vídeo, tá? Para não ficar muita coisa para vocês fazerem, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.